Durante toda a minha infância, meu pai repetiu uma única regra: se alguém assobiar do milharal depois da meia-noite, nunca assobie de volta. Não importava se fosse alguém perdido, não importava se parecesse uma brincadeira. E principalmente, não importava se você tivesse certeza de reconhecer quem estava chamando, porque segundo ele, quem responde nunca volta sozinho. Na época, eu ria, achava que era apenas mais uma superstição para assustar criança. Mas 20 anos depois, na noite em que voltei para Santa Amélia para vender as terras da família, acordei às 2h13 da madrugada e ouvi um assobio vindo do milharal e cometi o pior erro da minha vida. Assobiei de volta. Eu cresci em Santa Amélia, uma cidade pequena, daquelas em que o sino da igreja marca as horas e todo mundo sabe da vida de todo mundo. Mas existia um lugar que ninguém gostava de mencionar: o milharal, atrás da antiga fazenda dos Medeiros. O nosso milharal. Meu pai, Elias, nunca teve medo de tempestade, nem de cobra, mas bastava anoitecer para ele fechar todas as janelas da casa. Se ouvir assobio depois da meia-noite, finja que não ouviu. Havia algo na voz do meu pai, algo que dizia que aquilo não era brincadeira. Quando eu tinha 10 anos, lembro de acordar durante a madrugada. Meu pai estava sentado na varanda, imóvel, segurando uma espingarda. Pai, ele se assustou quando me viu. Dorme e nunca abre essa porta durante a madrugada. Parecia o rosto de alguém esperando por alguma coisa. Os anos passaram, construí minha vida em outra cidade, até que meu pai morreu. Voltei para resolver a venda das terras. A cidade parecia menor, mas uma coisa continuava igual: a venda do seu Horácio. O mesmo cheiro de café e fotografias amareladas. Seu Horácio me reconheceu na hora. Conversamos até que mencionei que dormiria na antiga fazenda e, naquele instante, o velho perdeu o sorriso. Você vai ficar sozinho? Tem coisa que é melhor continuar enterrada. Cheguei na fazenda no final da tarde. Um mar de milho balançando ao vento. Não sei quanto tempo passou, mas acordei de repente. Silêncio absoluto. Eram 2h13 da madrugada. Foi então que ouvi um assobio vindo do milharal. Meu coração acelerou. Sem pensar, sorri e assobiei de volta. Deve ser algum idiota caçando. Voltei a me deitar, mas, antes de fechar os olhos, ouvi uma terceira vez. Só que agora, muito perto, como se alguma coisa tivesse respondido. Na manhã seguinte, a cadeira de balanço do meu pai estava virada, apontando diretamente para o milharal. Tinha certeza de que estava voltada para a estrada. Marcas, pegadas, descalças. Elas passavam pela varanda e desapareciam em direção ao milharal. Pareciam de uma criança, mas havia dezenas delas. Perto do final da tarde, resolvi ir até o celeiro, o espantalho. Ele estava mais perto da casa, muito mais perto. Havia uma trilha, como se alguém tivesse arrastado o poste de madeira. Quem faria aquilo e por quê? Voltei à venda do seu Horácio. Você respondeu? Respondi. Foi só uma brincadeira. Seu Horácio fechou os olhos. Seu pai sabia que isso aconteceria. Aconteceu com ele em 1979 e o pai dele, seu avô, em 1948. Ninguém sabe o que começou. Começou o quê? O primeiro assobio. Uma rajada de vento abriu a porta. Do outro lado da rua, em frente à igreja, estava um homem, muito magro, usando uma camisa xadrez. Se ouvir outro assobio, não responde. Se olhar pela janela e vir alguém parado no milharal, pelo amor de Deus, finja que não viu, porque ele odeia ser ignorado, mas odeia ainda mais quando percebe que foi visto. A gente não dá nome. Foi por causa dele que uma família inteira
desapareceu. Só encontraram uma fita cassete. Eu me arrependo de ter escutado. O que tinha nela? Assobios. Centenas deles. E uma criança chorando. Voltei para a fazenda. Os cachorros estavam latindo, todos latindo para o milharal. E foi então que percebi: o espantalho não estava mais no celeiro. Agora, ele estava parado, ao lado da minha janela. E eu tinha certeza absoluta de que ele estava olhando para mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. Por volta das 2 da manhã, fechei todas as janelas da casa, tranquei as portas, apaguei as luzes e permaneci sentado na cama, esperando, mas estranhamente nenhum assobio veio, nenhum som, nenhum barulho. E de alguma forma, aquilo me assustava ainda mais, porque parecia que alguma coisa estava esperando o momento certo. Quando amanheceu, voltei à cidade. Precisava encontrar seu Horácio. Precisava saber o que aconteceu em 1948. Mas, quando entrei na venda, o velho parecia mais cansado, mais abatido, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma única noite. Ele não me deixou falar. Apenas colocou uma xícara de café na minha frente e perguntou: ele mudou de lugar, não foi? Meu sangue gelou. O espantalho. Seu Horácio fechou os olhos. Igualzinho. Exatamente igual ao que aconteceu com o seu pai, e com o seu avô, e com os Medeiros. Todos viram ele se aproximando antes do fim. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Fim. O que aconteceu em 1948, o velho se levantou, entrou em um depósito e voltou segurando uma chave enferrujada. Você conhece a antiga estação ferroviária? Atrás da estação existe uma casa. Foi ali que encontraram a casa dos Medeiros, mas nunca encontraram eles. O lugar parecia morto. Os trilhos enferrujados, as paredes cobertas de musgo e um silêncio estranho, como se até o vento evitasse passar por ali. Atrás da estação havia uma casa pequena. A fechadura enferrujada cedeu facilmente, e o cheiro que saiu dali me fez prender a respiração. Tudo parecia arrumado, como se alguém tivesse saído apenas por alguns minutos. Pratos sobre a mesa, um relógio parado, brinquedos no chão e fotografias. Muitas fotografias, família, aniversários, crianças sorrindo, uma vida comum, interrompida. Encontrei um gravador antigo e uma fita cassete. Sobre a caixa havia uma frase escrita à mão: não escute sozinho. Levei tudo para casa. Pouco depois das 9 da noite, coloquei a fita para tocar. Primeiro veio apenas chiado, depois silêncio. E então ouvi uma voz masculina assustada. Eles voltaram. A voz tremia. Meu Deus, eles estão assobiando de novo. Ao fundo, um assobio distante, outro e outro. Depois uma mulher chorando. Fecha as janelas. Fecha tudo. Uma criança começou a gritar: mamãe, tem alguém no milho? O homem gritava: não olha! Pelo amor de Deus, não olha! E então ouvi outra voz. A mesma voz do homem, exatamente igual, só que, vinda de fora da casa, abre a porta. Sou eu. O homem na gravação gritava: não abram! Ele aprendeu! E a fita terminou. Meu corpo inteiro tremia. Nos últimos segundos, uma voz infantil sussurrando: papai, ele está atrás de você. Olhei para o relógio. Exatamente 2h13. Meu sangue gelou. E então, o assobio, muito perto. Vindo do lado de fora, caminhei até a janela e afastei a cortina. O espantalho não estava no celeiro. Estava na varanda, parado do outro lado do vidro. Nunca tinha sido um espantalho. Por baixo do chapéu havia um rosto e ele estava sorrindo. E então piscou. Tropecei para trás. Quando levantei a cabeça, a varanda
estava vazia, mas havia pegadas descalças e molhadas entrando na casa. Entendi. Aquilo não estava tentando entrar, já estava dentro. Corri e acendi todas as luzes. As pegadas terminavam na porta do meu quarto. Fui até a cidade pela manhã, mas a venda estava fechada. Seu Horácio morreu durante a madrugada. A mulher me olhou confusa, filho. Seu Horácio estava internado há uma semana. Morreu no hospital durante a noite. Voltei para a fazenda. Precisava ir embora. Encontrei uma caixa de madeira escondida com fotografias antigas do meu pai e avô. Em todas as fotos, ao fundo, era possível ver uma figura. Um homem magro, com camisa xadrez, e conforme os anos passavam, ele se aproximava. Na fotografia mais recente, no enterro do meu pai, ele estava parado atrás de mim. No verso dizia: filho, nunca foi ele quem nos chamou. Nós fomos os primeiros, porque o primeiro assobio nunca vem do milharal. Ele vem de dentro da nossa própria cabeça. Quando você escutá-lo, não responda, porque ele aprende. E quando aprender, ele começa a te procurar. Fui embora. Vendi as terras. Mas semana passada encontrei uma fotografia na minha caixa de correio, sem remetente. Na imagem, eu estava dormindo na minha própria cama, tirada de dentro do meu quarto. E no canto da porta, o homem de chapéu me observava. Virei a fotografia. Atrás dela, com a letra do meu pai: filho. Agora eles sabem o seu assobio. Há 3 dias eu estava escovando os dentes quando ouvi um assobio suave dentro de casa. Congelei. Era exatamente o meu assobio. Não havia ninguém, mas a porta do quarto estava aberta e sobre a cama alguém havia deixado um chapéu de palha. Se algum dia você ouvir alguém assobiando no meio do milho, não responda, não assobie de volta, porque às vezes quem está te chamando já conhece o som da sua voz.